Boa noite a todos que estão chegando, boa noite. Boa noite, Nai. Deixa eu ver se eu consigo pedir a câmera. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Sejam muito bem-vindos. Thaís, boa noite, Thaís. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Meu áudio tá bom? Deixa eu Pra ver. mim tá ótimo. Tá E o bom? meu? Tá bom também, tá bom também. Tá? Thaís, olha, eu iniciei a nossa live às 7 em ponto. Tem uma hora de live, você sabe que o Instagram tem Ah, isso. Então, quando faltar uns 10 minutinhos, eu já vou iniciar as considerações finais, porque a gente sabe que isso acaba, às vezes, se alongando um pouco, né? tudo Então, bem. quando faltar uns 10 minutinhos, eu começo as nossas considerações finais, tá? Tá Bom, bem, ó. boa noite a todos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do CRTR da Quarta Região do Rio de Janeiro, né? Hoje a gente tem falado bastante sobre o tema pandemia, né? E a gente decidiu trazer um tema diferente hoje, né? Então hoje está com a gente aqui a Thaís Flores. Thaís Flores é presidente da Associação Brasileira de Dosimetristas, né? Ela é tecnóloga em radiologia, também tem formação como física médica, né? Thaís, se apresenta um pouquinho para o pessoal saber quem é você, quem está chegando agora, que só está te vendo, não ouviu sua voz ainda. É, então tá, eu acho que o Cadu já fez uma breve apresentação. Eu sou formada em radiologia pela UTFPR no Paraná, Curitiba. Fiz a minha especialização como dosimetrista no Hospital Horácio Kettner, também em Curitiba. E depois eu vim trabalhar em Porto Alegre desde 2013. E aqui eu fiz a faculdade de Física. Então eu sou formada em Física Médica também. E desde então eu atuo no Hospital Mãe de Deus, aqui em Porto Alegre. E eu espero que a gente tenha uma noite bem produtiva, que a gente consiga falar bastante de um tema que eu acho que é de curiosidade de todo mundo. Legal, legal. Não vamos perder tempo não, já vamos entrar para algumas perguntas para a gente tirando mais dúvidas, até porque muitos profissionais da área, muitos não sabem nem muito bem o que é esse dosimetrista em radioterapia, né? Exatamente. Quem é fora da área, então, você imagina. Da área, Eu brinco, né? Quando a gente vai preencher algum formulário, alguma coisa, qual que é a sua profissão? Eu falei, você pode digitar ou você tem que procurar, porque se for procurar, você não vai encontrar. você não vai achar. Então, É, diz pra gente um pouquinho. Eu separei aqui umas pautas, de vez em quando eu vou botar o óculos, porque vai estar ficando meio cego, né? Então, diz pra gente o que é esse dosimetrista, o que é ser dosimetrista hoje. então, ser dosimetrista hoje a gente ainda passa, é uma profissão muito jovem, né? Uma profissão que ela existe no Brasil há aproximadamente, assim, declaradamente há 20 anos, tem dosimetristas atuando há 20 anos no mercado, mas ela tomou uma força muito grande nos últimos, vamos supor, assim, 10 anos talvez. Então é difícil a gente até falar o que é ser dosimetrista, porque a gente não tem nenhuma norma regulamentando a profissão. Então, não existe lugar nenhum que diga a função exata de um dosimetrista no nosso país, tá? Isso existe fora do país. Essa profissão ela é muito bem consolidada fora do nosso país, mas no Brasil não. Mas resumindo para vocês, dosimetrista, conforme a Associação Americana de Dosimetristas, que é a instituição mais forte e mais consolidada com relação a isso, é um profissional que ele é membro da equipe de radioterapia, atua junto com a equipe da física médica e ele tem que ter conhecimento de física da radiação, de todos os equipamentos, né? Como os equipamentos de radioterapia operam. E tem que ser capaz de fazer planejamento de radioterapia em sistema computadorizado, supervisionado por um físico e por radio-oncologistas. Então, o nosso papel é, junto com a equipe da física, planejar a melhor forma de entregar a dose de prescrição, então, a dose que o médico quer entregar num tumor, qual é a melhor maneira, qual é a melhor técnica de fazer isso. Entendi.
Bom, a situação legal você já falou, né? Aqui no Brasil não tem nenhuma norma que diga Não. qual é a atribuição em si do dosimetrista. Mas, então na parte legal, agora, a associação, como é que é a associação? Ela nasceu em que ano? Quando que ela nasceu? Qual era o propósito da associação? O que que a associação está pensando para essa área, né? E para os nossos aí, tecnólogos em radiologia que estão querendo entrar nessa área. Porque eu falo, brinco muito. Eu faço pós-graduação como dosimetrista em radioterapia e é impressionante, as pessoas não têm a menor noção de nada. Quando eu falo que tem uma associação, as pessoas falam, jura, tem uma associação? Eu falo, tem. Então, enfim, É, como é que está a associação? Como é que ela nasceu? Qual o objetivo dela? tá. Então, a associação ela nasceu em fevereiro de 2019 e ela veio a partir de uma necessidade de mercado, na verdade. O que que aconteceu? A gente tinha um grupo de dosimetristas que já era bem estabelecido, que já estava trabalhando há algum tempo na profissão, e em cada congresso que a gente ia, a gente era perguntado pelos profissionais de eu preciso de um dosimetrista, como é que tá? Vocês têm contato? Vocês têm? Então a gente tinha um grande grupo no WhatsApp e isso era tudo que a gente tinha. E ali rolavam as discussões de qual é a tua carga horária, como é que você faz, quais são as suas atividades, quais são até as questões legais, né? Porque a gente tem dosimetristas formados em bases diferentes, então surgiam essas questões. E a gente viu a necessidade de juntar esses profissionais para que a gente tivesse algum tipo de representação. Então, a associação ela vem para representar esses profissionais num cenário que não tem nenhum outro órgão representando oficialmente esses profissionais, porque essa profissão não existe, essa é a verdade, né? Então, a associação nasceu com esse fim, o fim principal de unir os profissionais e de mostrar que existe esses Uhum, profissionais no uhum. tá? Então, assim, ela nasceu em 2019, como eu citei anteriormente. Atualmente a gente tem 78 sócios ativos na associação. Legal. E a gente busca através de educação continuada, então participação em eventos. A gente teve grandes feitos já nesses 2 anos, que foi, por exemplo, a gente ter uma sala dedicada junto ao Congresso Brasileiro de Radioterapia, exclusivamente para os dosimetristas. Então, para a gente poder discutir as nossas rotinas do dia a dia. A gente teve os 2 encontros, que teve o primeiro encontro, que foi onde foi a fundação da associação, e o segundo encontro, que foi no início desse ano, em fevereiro, em Curitiba, onde a gente tem um congresso inteiro dedicado para dosimetristas. Então, a gente está tentando, através de eventos educacionais, através de participação em projetos, a gente participa de um projeto que é o projeto da Sociedade Brasileira de Radioterapia, que é o projeto RT 2030, que ele tem o objetivo de entender o que a radioterapia precisa ao longo da próxima década para que a gente tenha uma equiparação da radioterapia no Brasil. Então, que a gente tenha um equilíbrio, que a gente consiga ter um grau, ou enfim, um índice de radioterapia de qualidade média para alta no Brasil em 2030. Então, a gente está, dessa maneira, tentando entrar no mercado e tentando mostrar para a E, sociedade. A gente fala de radioterapia, né? Quem somos nós e que a gente está aqui, que a gente tem como cumprir as nossas funções. e aonde está encaixado esse dosimetrista nessa ideia de uma radioterapia de qualidade, de média alta qualidade no Brasil? Onde é que ele se encontra? Onde é que ele entra aí? Essa é uma grande pergunta e até ontem a gente participou de um outro webinar também com esse mesmo tema. E assim, a radioterapia no Brasil está com um grande boom tecnológico. Então, está crescendo, está chegando tecnologia nova. E com isso a gente tem um profissional que é o físico médico dentro da radioterapia. Ele também está presente no radiodiagnóstico, mas dentro da radioterapia ele tem um papel bem diferenciado no dia a dia da radioterapia. E esse profissional ele acabou tendo que dispensar energia, dispensar tempo para cumprir outras atividades, como, por exemplo, ter um olhar diferente para a segurança do paciente, porque a gente está falando atualmente de doses muito mais altas que a gente usava há pouco tempo atrás. Uhum. Ele teve que pensar em implementação de novas tecnologias, ele teve que se dedicar a outras coisas. Já existia esse profissional fora do país, que é um profissional que ele deveria estar dedicado, tá? Quando eu falo deveria, porque ainda não é a nossa realidade, Uhum. a fazer efetivamente o planejamento clínico da radioterapia. Então, a dosimetria clínica é como a gente vai entregar de novo essa dose para o paciente. Então, com essa demanda do físico, acaba abrindo um espaço e uma lacuna que às vezes não consegue ser tão bem preenchida, onde o dosimetrista se encaixa.
Então, com o avanço tecnológico, com o tempo do físico sendo dedicado para outras coisas, o dosimetrista acaba ganhando esse espaço no planejamento. Tá, vou contextualizar um pouco, aproveitar o que você falou, para quem está nos assistindo de repente não entende muito bem, ou não conhece, quer conhecer um pouco mais a fundo. O que a Thaís está falando, em outras palavras também, a alta tecnologia trouxe uma redução na quantidade de frações na radioterapia. E se você vai reduzir frações, você aumenta muito a dose desse paciente. Então tem que ter todo um cuidado maior, né? Então o físico acaba, como você falou, ficando mais dedicado a algumas coisas, e é aí que o dosimetrista entra. Exatamente. Esse escalonamento de dose ele não é linear, então a gente não fala de uma dose total igual à dose que a gente usava antigamente. A gente fala de uma dose biológica, né? Efetivamente igual, digamos assim. Mas não só pelo hipofracionamento, que seria esse caso que a gente está falando agora, mas a própria implementação do MRT, que não era algo tão comum no Brasil. Hoje a gente sabe que pelo menos 50% dos serviços aproximadamente no Brasil já dispõem da técnica de radioterapia modulada. Então, todas essas tecnologias, não só o hipofracionamento, acabaram agregando essa demanda ao serviço de radioterapia. Então, existe um profissional que até então estava num limbo, não se sabia bem o que ele fazia e como ele ia fazer, que é o dosimetrista, e que acabou ganhando espaço nesse sentido. E ele está ali e ele deve ser capaz de executar essa tarefa. Isso é uma outra questão da associação, que a gente tenta, de alguma forma, incentivar que o profissional busque especialização para que ele seja capaz de assumir essa tarefa. Então, é um mercado que existe, ele está aí, ele está de portas abertas, mas a gente reconhece que a gente ainda não conseguiu alcançar esse nível de formação para todo mundo. Então, a associação também está, de certa forma, incentivando essa questão. Entendi. Aí só para quem realmente não tem conhecimento, a gente está falando, é uma profissão não regulamentada, e aí não tem nada que diga sobre ela, e muitos profissionais que estão aqui são profissionais da radiologia, devem estar pensando, então, onde é que a gente se encaixa, né? A gente está falando de uma profissão que não é a minha, e por que tem essa live aqui, junto ao Conselho de Radiologia, né? Então, fala pra gente um pouquinho essa formação de base desse profissional. Qual é a formação dele, no geral? Tá. 60% dos dosimetristas no Brasil, eles são tecnólogos em radiologia. Tá? Esse dado foi retirado de uma pesquisa que a gente fez junto com os profissionais que estão atuando. Então, 60% são tecnólogos. Por quê? Porque dentro do CONTER, dentro da resolução do CONTER, existe essa função destinada aos tecnólogos. Tá? Isso faz parte da função de um tecnólogo. Então, ela não é uma profissão específica, mas ela faz parte da função de um tecnólogo. É uma das atribuições que o tecnólogo tem. Exatamente. Bem como dos biomédicos. Então, os biomédicos também têm isso junto ao conselho, eles também têm, digamos assim, embasamento legal junto ao conselho para atuar como dosimetristas. Então, quando eu falo que a gente não tem situação legal no país regulamentada, é que não existe realmente a profissão de dosimetrista. Sim. Então, você é tecnólogo em radiologia e a sua atribuição é ser dosimetrista naquele setor. Tá? Isso existe. Mas não existe ainda um conselho de dosimetristas, não existe um curso específico de dosimetristas. Todos os dosimetristas no Brasil, eles são formados através de especializações. Então, assim, de N maneiras. A gente tem a especialização, que ela é basicamente no formato da residência multiprofissional. Então, são 60 horas semanais. São quantos locais no Brasil que... Dois. São Nesse dois perfil, dois. Que é o Hospital Erasto Gettner em Curitiba e o Hospital de Amor em Barretos. Então, assim, e abriu recentemente, abriu no ano passado. Então, o de Barretos, no ano passado, ao início desse ano. O primeiro residente entrou no início desse ano. Então, assim, tem esse formato de residência multiprofissional, que é o quê? Você ficar dentro do setor de radioterapia durante 2 anos, 60 horas semanais. Então, é uma carga bem grande, considerando que a radioterapia opera de segunda a sexta. Então, são 11 horas por dia para a gente cumprir essa carga. E aí você participa das atividades do setor na função de dosimetrista, com o suporte da física médica, com o suporte do staff de dosimetristas, com o suporte dos médicos, e você tem a sua especialização enquanto dosimetrista. Essa é uma forma. A outra forma que a gente tem também bem forte no país são as pós-graduações. Então, pós-graduação no formato de pós-graduação mesmo, sala de aula, com estágio, enfim,
a carga horária de prática é muito menor do que a residência e a especialização, aprimoramento que a gente fala dentro dos hospitais. Essas pós-graduações existem, eu tomo conhecimento atualmente de duas, que seria a da FAPA e a do Hospital Albert Einstein, que é a mais antiga. Então, a gente conhece há mais tempo a do Albert Einstein. Vamos ver como é que, né, o Cadu pode falar um pouquinho melhor sobre a da FAPA, que eu Como é que vai não ser a nossa? tenho conhecimento assim, né? Uhum. Eu sei que é um projeto bem legal, que vocês têm aulas práticas, que enfim, eu participei um pouco junto com o pessoal lá no início. Nós temos mais de Programa. 50%, se não me falha a memória, 52%, mais de 50% de aula prática, se não me falha a memória. Então, tem bastante prática. Isso é bem importante, é uma coisa que a gente levanta muito, assim, e que a gente é muito questionado, principalmente agora em meio à pandemia. Ah, mas o ensino à distância. Eu acredito, e a gente, enquanto associação, acredita que o ensino à distância, ele te aprimora, mas ele não te forma. Então, assim, a formação enquanto dosimetrista, ela exige prática. Ela exige você estar no dia a dia, ela exige você pegar o sistema de planejamento na mão, ela exige coisas que, infelizmente, a sala de aula por si só não te traz, ou a aula por videoconferência também não te traz. Então, essa é a nossa questão com o ensino à distância. Não é uma questão assim, a gente é contra o ensino à distância. Não. A gente é contra o ensino à distância na formação do dosimetrista em si. Posteriormente, no sentido de aprimoramento, de conhecimento, é super válido. Tanto que a gente tem feito bastante webinar, a gente tem participado de bastante momento assim. Tem formações que para você entrar à distância fica complicado. É uma formação basicamente assim, me entendam, é uma formação técnica. Então a gente precisa ter conhecimento técnico da área e a gente só vai ter esse conhecimento, né, atuando e na prática no dia a dia. Tem também dosimetristas no país, e aí a gente tem a grande parte dos dosimetristas no país, porque por enquanto eu estou falando na junção desses dois grupos em torno de 35% dos dosimetristas no país, que seriam os formados pela residência e pelas pós-graduações. Aí a gente tem um grande grupo, que é de quase 70% dos dosimetristas, 60% dos dosimetristas, 35%, 60% dos dosimetristas, que são formados em loco. Então, o que acontece? Ele é um tecnólogo, ele é um operador, efetivamente, ele está operando, está tratando o paciente, e ele se destaca no setor. E aí, a física médica convida esse profissional para trabalhar junto à física médica e treina esse profissional. Então, também é outro meio de formação no país. Tem profissional, acho que eu vi uma pesquisa de vocês, também tem técnico, não tem? Tem em torno de 15% dos profissionais no país são técnicos de formação. E esses profissionais, eles vieram com o mercado. Então, assim, eles já existiam e eles estão aí trabalhando e tudo bem. Inclusive, a associação, quando foi fundada, a gente tem esse intuito de melhorar a formação dos dosimetristas. Então, o que a gente fez? A gente, depois da fundação, estabeleceu que, para se associar enquanto dosimetrista, esse profissional tem que ter nível superior. Mas, lógico, como acontece com todas as profissões novas, a gente não achou legal que a gente simplesmente retirasse os técnicos nessa situação. Sim. A gente não, vamos dizer assim, desculpa o meu jeito de falar, mas a gente não apita em nada. Então, a gente é associação. Legalmente, a gente não diz quem pode e quem não pode trabalhar, tá? Então, o que a gente fez? Os técnicos que estavam atuando naquele momento e que tinham como comprovar essa atuação, eles tiveram um período para se associar. Então, eles tiveram aí 6 meses para comprovar a atuação, mandar documentação para a associação e se associar como qualquer outro dosimetrista, tá? Então, assim, perfeito. Como a gente fala, um direito adquirido. Ele tinha direito adquirido daquilo porque ele era dosimetrista muito antes da associação e a gente não tinha como e não tinha por que tirar esse profissional dessa associação, tá? Então, sim, tem técnicos e tecnólogos que, voltando, são formados no local. E a gente tem uma quantidade pequena de dosimetristas que foram formados por cursos de curta duração. Então, que fizeram, de repente, pós-graduação à distância. A gente não sabe bem como é que ficou, a gente só sabe que eles foram formados por cursos de curta duração. O Jefferson, tem o Jefferson que está participando aqui da live, eu até separei. Ele comentou aqui que conhecia uma pós-graduação na FINACE,
em São Paulo. Eu sei que essa É, final, se assim, não me falha a memória, ela tem após em radioterapia, né? Mas eu não sei se tem como ela dosimetria. está Tem? especializando para dosimetrista. A gente também já tomou conhecimento dessa pós. Mas essa pós, se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganada, ela Uhum. é tá? Ah, tá. Completamente. Então, Entendi. pode ser que eu esteja enganada. Não sei te dizer, porque de fato Uhum. a gente não recebeu essa informação. A da FAB, eles nos procuraram, a gente estava recém começando a associação e a gente conseguiu até participar. Eu conversei bastante com o Juraci, essa questão da prática, o quanto a gente acha importante. E o Juraci, tendo conhecimento da área, enfim, entendeu isso prontamente e a organização da grade foi Da- pensando nisso. Ah, legal. E deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo tem curiosidade em saber. Vamos tentar pensar na prática. O que que esse dosimetrista faz no dia a dia, né? Vamos botar assim, a grosso modo, olha, ele senta no tomógrafo ou não senta, ele é um manager do setor ou não é, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque a gente ainda está lúdico, né? E muitos que de repente podem se interessar pela área, eles querem dizer, tá, mas o que que eu faço? Né? O que que eu Tá, faço de fato? tá bem. Então, a função do dosimetrista é, assim, o fluxo do paciente na radioterapia, ele tem diversas etapas e o dosimetrista, ele participa basicamente aí, vamos colocar em torno de 70 a 80% das etapas do fluxo de planejamento e tratamento do paciente. Quando eu falo isso, eu falo desde a entrada do paciente. Então, o dosimetrista, ele participa da parte de simulação. Aqui a gente tem um parênteses bem importante para fazer, porque o tecnólogo, enquanto dosimetrista que faz tomografia, ele está operando equipamento com radiação ionizante, ou seja, ele precisa cumprir com a carga horária do operador. Então, isso é Uhum. um ponto que a gente precisa, pode conversar até depois, sem problema nenhum. Né, para deixar Mas, claro para todos, a carga horária do operador que a Thaís está querendo dizer é a nossa carga horária especial, nossa carga horária de 24 horas, exatamente, já que ele está exatamente. operando o tomógrafo. Uhum. Isso não acontece na maioria das vezes. O dosimetrista ele acaba acompanhando a simulação. Por quê? Porque no processo de simulação é onde a gente vai definir como que o paciente vai estar posicionado, como que ele vai deitar na mesa da radioterapia todos os dias, porque ele precisa deitar todos os dias igual, exatamente igual. E como eu sei como eu vou planejar esse paciente, quanto tempo eu vou precisar que ele fique deitado, qual é a complexidade daquele caso, eu consigo dar esse suporte para o pessoal que está fazendo a simulação, para quem está operando o tomógrafo. Então, ele participa da simulação, mas fica aqui, depois não briguem comigo, fica aqui Uhum. uma dica, ele não deveria realizar essa tomografia, tá? Isso não é uma crítica, isso são coisas que a gente precisa alcançar, que a gente precisa Sim, galgar dentro do país, sim. Você está dando um tá? retrato de como está hoje e aí a gente vai para as ideias do que a gente quer. Exatamente. Uhum, perfeito. Passada essa fase, existe uma fase que a gente tem que pegar essas imagens que foram adquiridas no tomógrafo e passar para dentro de um sistema que é o sistema de planejamento, tá? Tem diversos sistemas diferentes. No sistema de planejamento, a primeira parte a gente vai importar essa imagem e se a gente tiver alguma outra imagem que seja importante para aquele planejamento, uma ressonância ou um PET-CT ou alguma imagem que me mostre melhor a região que eu preciso tratar, a gente faz a fusão, a gente faz o registro dessa imagem, então a gente sobrepõe essas imagens, tá? Isso também é função do dosimetrista. Passada essa parte, tem a parte de delineamento. O que é delineamento? É pegar a tomografia de planejamento e desenhar todos os órgãos que estão adjacentes à área de tratamento. Então, por exemplo, eu vou tratar uma próstata. Eu sei que eu tenho reto posteriormente à próstata, eu tenho bexiga. Eu preciso arranjar um jeito de salvar esses órgãos, né? Porque a gente brinca que, infelizmente, existe um paciente em volta do tumor. Então, a gente precisa garantir que esse paciente sobreviva depois do tratamento, né? Então, de, ca- de, Então, cara, de cara, quem está vendo a gente já sabe, vai ter que ter conhecimento de anatomia seccional. a anatomia seccional, a anatomia radiológica Muito. é, assim, é muito. Vai ter que ter. Conhecimento de imagem médica, saber com que tipo de imagem você está trabalhando, qual é a melhor imagem que você vai utilizar para cada protocolo de tratamento. Então, são conhecimentos muito importantes. Uhum. Passada essa fase de contornar, então, quando eu delineio essas estruturas do sistema, eu conto para o meu sistema onde é que está cada coisa, porque ele só sabe que tem um paciente ali, ele não sabe onde está cada coisa, tá? Então, eu estou contando para o meu sistema onde está cada coisa. Passada essa fase, a gente tem a parte de planejamento, que daí, de fato, o médico já desenhou, já me disse o que ele quer tratar, e a partir daí eu vou, com as técnicas de radioterapia disponíveis no meu serviço, achar a melhor forma de entregar essa dose. Tá? Então é o planejamento mesmo, é com a mão no computador, sentada na frente do computador num sistema de planejamento.
Tem diversas maneiras de fazer isso. Tem planejamentos que dependem mais de mim, do meu conhecimento. Tem planejamentos que dependem mais do computador. Uhum. Então, depende qual é a nossa proposta para aquele paciente, tá? E aí, teoricamente, acabariam as nossas funções diretas. A gente tem uma outra função que não é incomum, que é encontrar o dosimetrista gerindo as equipes técnicas. Então, como geralmente esse dosimetrista ele é um tecnólogo de formação, não é incomum ver esse profissional fazendo a gestão dessa equipe. Então, organizando horário, organizando a questão técnica, dando treinamento, organizando treinamentos. Não é incomum. É bem comum, na verdade, tá? E pode ser uma função, sim, do dosimetrista. É importante que o dosimetrista saiba lidar com todas as equipes, tá? Outra coisa bem importante na função do dosimetrista é que não é novidade que a radioterapia hoje é uma área multidisciplinar. Então, a gente precisa de enfermeiro, a gente precisa de dentista, a gente precisa de nutricionista, a gente precisa de fonoaudiólogo, a gente precisa de toda uma equipe para dar suporte para esse paciente. Então, a gente tinha uma Perfeito. questão que a radioterapia era muito agressiva, que a radioterapia trazia comorbidades imensas pro paciente. E é uma verdade, né? A gente Uhum, sabe que a uhum. terapia não faz curva, então a gente acaba irradiando órgãos saudáveis que vão trazer para efeitos bem importantes. Perfeito. Então, a gente também precisa saber conversar com todas essas equipes. Então, sanar as dúvidas do planejamento que possam afetar no trabalho dessas equipes. Então, a gente Uhum. precisa ter um conhecimento bom de radiobiologia, de qual efeito que a gente está esperando naquele paciente, para poder conduzir essa equipe da melhor maneira, ajudar essa equipe da melhor maneira, para que eles atendam o paciente da melhor maneira também. Então, Entendi. assim, eu brinco nas minhas aulas, eu não tô transmitindo aula aqui, mas eu brinco que se a gente tivesse um time de futebol, o dosimetrista ele tá no meio do campo. Então ele precisa receber todas as bolas, ele precisa receber todas as informações, ele precisa trabalhar com aquilo e ele precisa passar isso de alguma maneira. E aí é o dosimetrista envolvido na parte de tratamento. Então a gente precisa passar segurança para quem vai tratar esse paciente, que também é Uhum. extremamente importante a formação dessa equipe. A gente precisa passar exatamente o que a gente quer que aconteça com aquele paciente para que o tratamento seja de fato eficaz e menos tóxico E- como a e- gente quer. Então eu brinco que a gente está no meio do campo jogando com todo mundo. Somos o camisa 10, né? Vamos botar assim. Exatamente, Ó, exatamente. deixa eu passar aqui a pergunta do Josilton. O pessoal vai perguntar no Tatais e eu vou passando a Ah, pergunta do pessoal. Ó, ele falou: boa noite. Qual a atividade principal do dosimetrista? Calcular a dose que deverá ser aplicada, tendo em vista o tempo de exposição? Eu acho que isso tem um pouco a ver, e me corrija se eu estiver errado, que você já pode aproveitar respondendo e explanar sobre isso, sobre essa diferença de dosimetria física e a dosimetria clínica. Não tem é, essa. Né? essa é uma grande questão que a gente tem também batido bastante na tecla, porque simplesmente a Associação Americana ela é a Associação Americana de Dosimetristas Médicos. Tá? Por quê? Justamente por isso. Porque a gente tem uma diferença importante na dosimetria física e na dosimetria clínica. A dosimetria física é você tirar os dados, as características do teu feixe de radiação. Então, tem o comissionamento, tem a dosimetria mensal que você acompanha se aquele teu equipamento está entregando de fato a dose que ele deveria entregar, que isso no radiodiagnóstico é feito através de controle de qualidade e a gente faz uma dosimetria. Então, a gente coloca um equipamento que vai medir exatamente aquela dose. Tá? Uhum. Isso é dosimetria. Que a gente, dosimetrista, teoricamente, não é responsável por fazer. Essa é uma atribuição do físico. O Ah, físico é sim. responsável por garantir a máquina, tá? Uhum. Uhum. E tem a dosimetria clínica, que é o planejamento que eu comentei com vocês, que é sentar na frente do computador e vamos dizer assim, é um grande videogame. Então eu tenho um objetivo, que é tratar o meu paciente, entregar a dose naquele tumor. E como que eu vou fazer isso? Se eu vou entrar com campo estático, se eu vou fazer MRT, se eu vou entrar com campo AP, se eu vou entrar com campo PA. Tudo isso é definição nossa, de como é a melhor forma de fazer isso. E calcula a dose que deve ser entregue, como o Josilton Então, é que perguntou? hoje em dia a gente está falando de uma radioterapia mais atual. Hoje em dia a gente calcular à mão, a gente calcula em alguma situação para conferência, Uhum. mas o sistema basicamente calcula tudo sozinho. A gente coloca para ele os parâmetros, ele tem esses dados inseridos nele e ele faz esse cálculo sozinho. Se a gente falar de radioterapia 2D, que é o início da radioterapia,
Sim, a gente tem que pegar lá todos os parâmetros daquele tratamento, então quais são os campos, por onde eles entram, qual é a distância, qual é a dose que vai por cada campo, e Uhum. calcular quando a gente vai entregar esse planejamento. Mas isso está sendo cada vez menos feito no nosso país. A gente tem aí um número bem importante que no ano de 2018, todos os serviços do Brasil, todos, 100% de serviços do Brasil, em algum momento pediram para o convênio, solicitaram para o convênio um tratamento 3D, que já não tem mais esse cálculo à mão, que já é um tratamento mais, digamos assim, mais avançado, não chega a ser avançado, mas ele é melhor que o 2D. Tá? Uhum. Ele já depende de uma tomografia e de um sistema de planejamento. Então, desde 2018 que todos os serviços no Brasil fazem pelo menos a técnica 2D. Então, esse cálculo manual, ele já não acontece mais. É importante a gente saber, porque a gente precisa conferir o sistema. É um computador e ele pode cometer erros. Então, a gente precisa saber mais ou menos ter uma relação de quanto de dose eu estou entregando, quanto de unidade monitora que é a unidade que o equipamento usa para entregar. Hoje não tem mais tempo, porque a gente não tem mais cobalto, a gente não tem mais material radioativo, a É, gente tem raio-x. lá na pós a gente aprendeu a ter que fazer o cálculo de unidade por monitora. É, Aí eu me lembro que eu brincando na aula, tirei uma foto, fiz uma postagem, né? E aí o pessoal ficou horrorizado. Mas, meu Deus, isso aí é um monte de letra, não consigo entender nada, né? exatamente, exatamente. Existe aí uma equação grande que depende de vários fatores para a gente calcular essa dose no paciente. Mas isso é cada vez menos comum. A gente precisa saber, porque isso é uma questão de segurança de radioterapia, mas Uhum. na prática do dia a dia a gente não faz mais. O sistema você só O dá os sistema parâmetros que o faz sistema ele calcula. isso. Vamos lá, vamos seguir aqui. Tem uma pergunta do Alessandro que tem muito a ver, eu acho, com duas perguntas que eu estava aqui. O Alessandro está perguntando como é que está o mercado de trabalho para dosimetrista. E isso acaba entrando na perspectiva futura, né? A médio e a longo prazo que você tem para os dosimetristas, inclusive no que diz respeito ao mercado de trabalho. Se vocês visam um crescimento, uma redução, uma estabilidade, se vai ser necessário, se o mercado está pedindo dosimetristas, está necessitando de dosimetristas, bons dosimetristas, né, para que entre nele. Tá. Sim, o mercado está em expansão, tá? A gente tem no Brasil a grande, não digo a grande maioria, mas a gente tem uma boa parte dos serviços que ainda não tem dosimetrista, tá? Por N motivos, tá? Uhum. Porque não é uma profissão nova, não é estabelecida, a gente está ganhando mercado ainda, mas o mercado está em expansão. A gente, nesse projeto da RT 2030, a gente está tentando, inclusive, magnificar quantas máquinas serão necessárias em 2030 para atender toda a população do Brasil com base na estatística do câncer, que hoje a gente está bem abaixo dessa quantidade de máquinas necessárias. Então, a gente está tentando quantificar isso. E junto com a Uhum. quantificação de quantas máquinas, a gente está quantificando quantos físicos a gente precisa, quantos dosimetristas a gente precisa, quantos médicos a gente precisa. E o número que a gente tem hoje, que isso também é importante falar, quando a gente fundou a associação, a gente tinha 100 dosimetristas que a gente sabia que eles existiam, em torno de Uhum. 100. Hoje a gente, agora recentemente, há meses atrás, foi feita uma pesquisa junto com a Fundação Dom Cabral e a Sociedade Brasileira de Radioterapia, que encontraram 200 dosimetristas atuando, mais de 200 dosimetristas atuando. Então já teve um grande Uhum. salto que tem vários fatores. Talvez a gente não tivesse encontrado esses dosimetristas, talvez a gente não sabia da existência deles, mas o Uhum. mercado já abriu essa porta, tá? Uhum. Vai abrir mais. A gente precisa de mais que o dobro disso para 2030, por exemplo. A associação ela está pensando em fazer um dimensionamento, tipo, existe o dimensionamento de profissionais operacionais, né, técnicos e tecnólogos, né, dois por aparelho, tem que ser dois por aparelho, não pode ser um por aparelho, né? Aí existe o dimensionamento também da equipe de físicos, me corrija se eu estiver errado. Sim, A é um associação, gasto médico a cada 600 novos pacientes. então, a associação pensa em fazer esse tipo de trabalho junto à CNEM para tentar fazer, É, fazer um dimensionamento de quantos dosimetristas por paciente? então, isso é uma questão que você levantou bem. A associação não pode falar isso. É. Tá? A gente não tem embasamento legal para falar isso, a gente não tem poder legal para fazer isso. Mas nesse projeto da RT 2030 vai sair de alguma forma um estudo ou uma recomendação pela Sociedade Brasileira de Radioterapia, onde vai ter sim essa recomendação de quantitativo de dosimetristas. Até que isso entre efetivamente em lei, a gente tem um grande caminho a seguir.
Mas já vai sair uma recomendação importante, que é da Sociedade Brasileira de Radioterapia, dizendo, ó, a gente não pode obrigar, mas a gente recomenda que tenha Sim, X nutricionistas a cada X aparelhos ou a cada X pacientes. Isso vai existir sim e vai sair em breve, acho que até o final do ano. Ah, legal, perfeito. Deixa eu passar para ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Tainá perguntou, mas qual é a real responsabilidade do dosimetrista? Você já falou um pouquinho, né? Não sei se de repente, na hora que... Tomem como verdade a seguinte palavra, planejamento, tá? Esse deve ser o nosso foco. Não é exatamente o que a gente faz hoje, não é só o que a gente faz hoje, não vai ser só o que a gente vai fazer. Mas o foco é esse, a gente precisa se capacitar para poder planejar a radioterapia. O Wilson está perguntando se tem pós no Rio de Janeiro. Wilson, eu te respondo, tem pós, é onde eu faço, que é lá na FABA, na Faculdade Bezerra de Araújo. É lá onde eu faço, então tem no Rio de Janeiro sim. Deixa eu ver aqui as perguntas. Ah, tem a pergunta aqui que é interessante. Não, está perguntando qual é a carga horária da pós e como é a forma de se associar na ABD. Bom, a carga horária da pós é normatizado pelos órgãos educacionais, tem que ser de no mínimo 360 horas, né? Essa aí Agora, vou aproveitar e falar, como é que é essa relação entre carga horária e salário? Porque também todo mundo quer saber, ó, tá, qual é a carga horária? Qual é o salário nessa área? Quer Tá, saber se é vamos interessante, de lá. repente a pessoa se apaixona, mas, enfim. Exatamente. Assim, gente, me entendam que a gente é uma associação, a gente não legisla sobre nada, tá? Isso é a primeira coisa que eu preciso falar antes de carga horária. Então, assim, mas você é tecnóloga e trabalha mais de 4,48. Sim, porque a gente não está operando equipamento com radiação ionizante. Isso é muito importante. Por isso que eu sempre reforço que dosimetrista não faz tomo e dosimetrista não trata paciente, tá? Se fizer tomo e tratar paciente, tem que cumprir a carga horária do conselho, da profissão, da lei, tá? Mas sim, não sei te dizer a porcentagem agora, mas 80% pelo menos dos dosimetristas no Brasil atuam de 8 a 8,48 por dia. Então tem aquela carga horária de 200 e 220 horas por mês, Por mês. tá? Isso. Tem dosimetristas que estão contratados na função de tecnólogos e técnicos e que trabalham 4,48. Isso é uma questão de o hospital se defender com relação à lei que existe, a gente entende, a gente respeita. Existem formas da gente não precisar obedecer essa lei, que a gente estaria fora, não é que a gente não obedece a lei, que a gente está fora dessa questão, tá? Mas assim, e o salário, ele, logicamente, O salário ele varia vai... muito, né? O salário, pelo que eu vi, Varia. mas muita coisa. Varia, mas ele vai variar conforme a carga horária que você cumpre. Então, se você faz 4,48 ou se você faz 8,48. Mas mais importante, ele varia com o tipo de serviço que você está prestando. Então, se você trabalha num serviço de alta tecnologia, qual é a tua entrega para o serviço? Quais são as atividades que você cumpre dentro daquele setor? Então, existe uma grande variação. E uma variação importante também, mas é que isso não é para dosimetrista, é para o Brasil inteiro, que é com relação à região. Então, logicamente, os salários no eixo Rio-São Paulo são maiores do que os salários nas outras regiões. Mas eu digo uma média para vocês aí, que é a média que a gente tem da associação hoje, que está em torno de 5.500, 5.400. Mas assim, ó, tem dosimetristas ganhando o dobro disso e tem dosimetristas ganhando bem menos. Então, é uma questão também da gente buscar fortalecer a profissão para que a gente também consiga galgar o salário. Isso são passos. Primeiro a gente mostra o trabalho, depois a gente pede o retorno. Sim, Né? Eu já soube de dosimetristas, só para poder contextualizar, para informar o pessoal, que ganhava 3 vezes essa média, que você deu de 5, né? Vamos botar em 5. 3 vezes essa média, de dosimetristas que ganha menos do que isso, mas lembrando a todos, como a Thaís falou, também varia muito com a carga horária, né? Se uma carga horária menor, tem uma remuneração menor, uma carga horária maior, uma remuneração maior e também atribuições, né? Às vezes você é contratado para poder fazer uma atribuição, então o salário vai ser menor, e às vezes você é contratado para fazer várias atribuições, né? Então, quer dizer, que nesse sentido de mais responsabilidade, te dão mais responsabilidade e com isso o salário também aumenta. Claro que isso está diretamente ligado à capacitação, né? Diretamente ligado à capacitação. O ponto principal da associação e dos dosimetristas hoje é capacitação. Então, assim, buscar capacitação, buscar aprimoramento, buscar residência, a gente está tentando também, junto ao RT 2030, incentivar que outras instituições abram esse tipo de formação de residência, que a gente acredita que seja o melhor tipo de formação,
Então a gente só tem duas no país, ou seja, a gente tem 2 vagas por ano só no país, porque é uma vaga Uhum. em cada posição. É uma prova, é bem difícil de entrar. Então, assim, a gente está tentando isso. Então, a palavra que fica realmente é capacitação com foco em planejamento. Então, se a gente conseguir unir essas duas coisas, a gente vai chegar lá em algum momento. Ah, legal. Deixa eu só passar para o pessoal aqui, ó. Eu peguei o material, a Thaís antes me passou o material de uma aula dela, eu pude ler o material todo, aí deixa eu só passar um ponto pro pessoal. Olha, a Thaís bota no material dela, e aí assista uma aula dela, uma palestra dela, que aí ela pode explicar A tudo com aula que a mais gente calma. deu, a aula que a gente deu ontem, que foi para o Instituto Federal da Bahia, vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, eu posso Ah, avisar legal. também, e aí vocês divulgam. E aí a Ah, gente. tá ótimo. Tá ótimo, a gente divulga assim. Aqui, ó, só para ter uma noção de atividades: gestão de fluxos, simulação, delineamento, planejamento, análise de imagens, indicadores, pode ser supervisor de radioproteção pela CNEM, gestão de equipes, né? E áreas de conhecimento, que a pessoa também fica assim, tá, mas o que que eu tenho que conhecer, né? Qual é aquele conhecimento? E aí, Thaís fala, ó, física das radiações, dosimetria clínica, imagens médicas, PACS, anatomia seccional, a gente até falou sobre anatomia seccional, né? Anatomia radiológica, oncologia, epidemiologia e gestão de risco. Só para poder acrescentar, me tira aqui uma dúvida, Thais. O dosimetrista também não é aquele que chega junto do colega que está na tomografia e ele passa, por exemplo, olha, esse tipo de tratamento eu preciso que você faça uma tomografia, uma tomo com 1 milímetro só, não Exatamente. é? Então, isso vem da parte de conhecimento de planejamento. Quando eu falo de planejamento, eu falo de protocolo clínico. Então, a radioterapia hoje, mundialmente, ela é baseada em protocolos e em estudos. A gente não faz nada porque a gente simplesmente acordou hoje e resolveu que a gente vai tratar o paciente com aquela dose, tá? Isso é protocolado. Dentro desses protocolos de grandes grupos já bem firmados, existem protocolos de aquisição de imagem e de simulação. Então, necessariamente aquele paciente tem que ter uma ressonância na série tal, com o corte de espessura tal, necessariamente a tomografia desse paciente tem que ter determinada espessura de corte, tem que ter uma tomografia 4D, ou tem que ter uma tomografia que mostra de alguma forma a respiração desse paciente, o ciclo respiratório. Então, assim, tem vários protocolos de tomografia diferentes de aquisição de tomografia, de ressonância. A gente faz também PET-CT para planejamento, a gente aproveita a tomografia do PET-CT para fazer já o planejamento junto. Então, tudo isso também faz parte de uma atribuição do dosimetrista, que é montar esses protocolos para tomografia. Então, aqui a gente tem um pote, a gente tem esse protocolo já pronto, e lá na tomografia eles têm com eles como é que eles vão fazer cada aquisição para cada área, para cada tipo de pedido que a gente faz. Então, como a gente conhece o planejamento, o protocolo clínico, e por muitas vezes a gente conhece como funciona uma tomografia, como é que é a aquisição da tomografia, a gente Uhum. consegue manejar isso bastante bem. Ah, legal, então, vamos passar direitinho, para deixar cada vez mais claro. Na verdade, esse profissional ele precisa ter um conhecimento de, olha, eu sei que tipo de tumor é esse, eu sei qual o tamanho do tumor, eu sei onde está localizado, eu sei se vai ser, qual a dose que vai ser, se vai hipofracionar ou não, ou seja, no caso, hipofracionando, então eu tenho que ter esse tipo de corte. Porque se não for esse tipo Essas de corte, não tem. essas informações de dose especificamente, elas acabam vindo pelo médico, né? É Sim, sim. responsabilidade do médico dizer. Mas também é importante assim, eu recebi um planejamento, abri aqui na tela um planejamento para fazer agora. E eu notei que essa dose de prescrição não é a dose que a gente usa comumente para esse paciente, porque eu já sei qual é o tipo daquele tumor, eu já sei onde ele está, eu já sei tratar aquilo. Então, Uhum. isso eu posso usar como uma barreira de segurança. Então, eu já vi que tem alguma coisa estranha, eu vou atrás do médico para tentar entender. Não é questionar a prescrição médica, é entender ou levantar o fato de que, bom, vamos rever essa prescrição, não é bem assim. Sim, Então, é importante a gente conhecer o protocolo, o tipo de tumor que a gente. Por isso que eu coloquei oncologia e epidemiologia, porque a sim. gente precisa entender o paciente como um todo. Não é simplesmente sentar na frente de um computador ou me desculpem o que eu vou dizer agora com todo o perdão do mundo, não é apertar um botão. Eu sei que a gente não aperta o botão em área nenhuma, eu também já trabalhei em radiodiagnóstico, eu sei disso. Mas a gente escuta muito isso, e não é. Não é apertar botão. Na radioterapia, não é no radiodiagnóstico, não é na tomografia, não é Na em nenhum. verdade, Thaís, isso é um grito da categoria para quem não nos conhece, né? É um grito Exatamente. geral.
que tem a achar que a gente é aquele cara que joga videogame, aperta botão e acabou. Não, Né? É um não, grito nosso tá? para todos, né? Eu, sinceramente, agora fazendo um depoimento pessoal, assim, eu acabei indo para a radioterapia porque eu sempre tive um desejo de crescimento profissional, não financeiro só, lógico, mas no sentido de aprender. E eu gostei bastante da radioterapia, me apaixonei e eu vejo que a radioterapia ela cresce muito rápido e ela muda muito rápido. Então eu sabia que eu ia estar sempre correndo atrás disso. Então foi por vontade minha que eu fui atrás disso. Não sei se eu recomendo para todo mundo, mas eu entendo que todas as outras áreas também têm essa questão. Sim. E é importante a gente reforçar isso. Não é porque não tá na radioterapia que não tem que aprimorar, que não tem que estudar, que não tem que. Mas, assim, digo que na radioterapia as coisas mudam de um dia pra noite. Assim, Rápido, né? a gente chega depois de um grande congresso, que é a Astro, por exemplo, no dia seguinte estão todos os protocolos novos, todos os Sendo artigos ali alterado. para você estudar. É, Deixa eu só fazer. Faltam 14 minutos. Vou fazer mais uma pergunta, tem mais outra pergunta aqui, mas antes eu quero fazer um comentário, quero que você. Uma pergunta e quero que você responda. Para dosimetrista, nós não temos artigos em português, ou temos já artigos em português. Nós temos livros específicos em português, pelo menos, até onde eu sei, não. Eu vejo que é muito importante, eu já vi vaga de emprego sendo publicada em algumas redes, e geralmente eles pedem o inglês. Então, o inglês para o dosimetrista, ele tem a sua importância, né? tem. Eu te confesso que essa foi uma barreira para mim, tá? Eu tô estudando inglês agora, não foi sempre tão fácil para mim nesse sentido. Mas por quê? Lógico, você acaba conseguindo acompanhar a linguagem técnica, porque você lê 10, 20, 30 artigos em inglês e você vai começar a entender o que os caras estão falando, mesmo você não sabendo inglês. Lógico, você não tira do artigo tudo que você poderia tirar se você soubesse a língua, né? Uhum. Mas o sistema, basicamente, ele é todo em inglês. Os protocolos são todos em inglês. Então, sim, é extremamente importante. Com relação a material, artigo novo sobre tecnologia, quase não tem. A gente tem alguns artigos recentemente publicados por alguns grupos no Brasil, mas são poucos, tá? São muito poucos. Com relação a livros, a gente tem livros de base que podem ser, sim, ser lidos e para você entender melhor o que é a radioterapia, a gente tem, por exemplo, o livro do SCAF, a gente tem o livro do Leozinho, a gente tem alguns livros bem bons, a gente tem o livro do... Ai, me fugiu o nome. Menino que era de Barretos também, que escreveu um livro bem bom de radioterapia. A gente tem alguns livros na área em português, tá? Mas são livros básicos. Se a gente quiser, de fato, se aprofundar, a gente precisa ler inglês. E aí a gente tem uma infinidade de literatura. Vai ter que ler inglês. Ô Thaís, vou passar a pergunta de uma profissional aqui. Ela perguntou, rapidinho para eu poder já abrir. Desculpa, a Érica me lembrou. É o André Vinícius, o livro. Isso aí. Obrigada, Érica. Muito bom esse livro. Eu não estou achando aqui, mas alguém perguntou, falou que estava trabalhando como dosimetrista e perguntou se fazer o EAD, foi chamado para uma clínica, estava como dosimetrista, acho que aquele treinamento em loco que você falou, e perguntou se seria interessante fazer o EAD. Né? Tá, vamos rapidinho para a gente... Vai. Rapidinho, vamos lá. Se você está sendo treinada para ser dosimetrista em loco no seu serviço, a pós-EAD vai te ajudar. Aí, ok, legal. O que eu quero dizer com pós-EAD não ser só ela, porque assim, você formar um dosimetrista só pela pós-EAD não vai funcionar. Só por teoria, né? Simplesmente fazer uma pós-EAD e achar que você vai sair para o mercado vai te absorver e que você vai conseguir cumprir as suas funções. Não, assim não vai funcionar. Se você estiver sendo treinado de alguma outra maneira em loco, na prática, sim, aí ok. Mas simplesmente o EAD por EAD, não. Legal. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta emendando em duas, porque a gente já está batendo os 10 minutinhos finais para a gente começar nossas considerações. Falei demais, desculpa, Cadu. Não, tá ótimo. Prova de título da ABD. Como é que vai ser essa prova de titulação? A ABD vai lançar essa prova de titulação para ganhar o título de especialista pela Associação Brasileira de Dosimetristas. E aí já emendo na pergunta. Para a prova de especialista, vocês vão aceitar
as pós-graduações, por exemplo, com alguma pontuação diferencial, né? As residências com alguma pontuação diferencial ou não? Vai ser a Tá, prova, ponto e acabou. tá. Essa, Primeiro que essa, assim, essa, essa pergunta veio do Felipe, meu colega de pós. Ele falou tá, assim, pergunta isso para a Thaís. tá bem. Primeiro que assim, de novo, a gente é uma associação, a gente não manda em ninguém. A gente não é comando que eu digo, a gente não tem lei, tá? A gente Uhum. não legisla sobre ninguém. Então, uma forma que a gente achou de mostrar para o mercado quem são os profissionais que estão devidamente capacitados, não que a verdade da BD seja a verdade absoluta, tá? A gente está fazendo essa prova com um grupo, uma comissão científica que a diretoria da BD não está participando. A gente chamou uma comissão científica para fazer essa prova, para que fosse o mais livre de qualquer Influência da responsabilidade. própria diretoria. Exatamente. Inclusive, a gente vai prestar essa prova. Então, assim, a gente não tem direito adquirido nesse sentido. Então, assim, a gente vai fazer essa prova em março de 2021, junto com o terceiro encontro de dosimetristas. Já fica aqui o meu convite para todo mundo, que vai acontecer em São Paulo, dia 13 e dia 14 de março. Então, essa prova, ela visa o quê? Fazer com que teste os conhecimentos básicos de um dosimetrista para ele atuar. Tá? E aí ele vai sair com a prova com o certificado de especialista, dosimetrista especialista em radioterapia, tá? Pela Associação Brasileira de Dosimetristas. Esse foi o caminho que a BFM encontrou há 50 anos atrás. E a gente está buscando seguir os mesmos caminhos, já que deu certo. Então a gente está aprendendo com ele, tá? Então a prova tem esse objetivo de tentar dar uma equiparada no mercado e mostrar e certificar os profissionais que estão capacitados, tá? Não, a gente não vai agregar nota de especialização ou de residência para ninguém. Então, a tua experiência profissional não agrega nota, ela te agrega conhecimento e um ponto bem importante, para prestar a prova, você tem que ter uma certa carga horária que é um pouco alta, é mais de 3.000 horas para fazer a prova. Experiência comprovada como dosimetrista, não como tecnólogo. Então, assim, a residência, ela te dá essa carga horária para fazer a prova. Após, o estágio da pós não te dá essa carga horária para fazer a prova. Então, você vai ter que correr atrás de alguma maneira para fazer essa quantidade de horas, tá? Vai ter que entrar no mercado, trabalhar durante um tempo, ter essa carga horária aí e conseguir. Exatamente. Mas não vai ter ponto agregado com relação à experiência profissional. É que nem assim, grosseiramente falando, é uma prova como se fosse uma aula B, como se fosse uma prova do Conselho de Medicina. Então, assim, não tem essa questão de agregar com experiência. Não é um concurso público, digamos assim. Sim, né? Não tem uma prova de títulos, né? É só Isso. prova para saber se tem Exatamente. conhecimento mínimo. Você acha que o mercado vai absorver isso bem? Vocês esperam, pelo menos, né? Assim, mas você A tem que gente espera conversar. a gente espera que sim. Que nem eu disse, a necessidade do profissional no mercado, ela existe. Mas como a gente tem, assim, ó, vou abrir caixa preta aqui, tá? A gente tem dosimetrista fazendo todas essas atividades que eu falei para vocês. E a gente tem dosimetrista que simplesmente monta pasta na sala da física. Então, ele é contratado para fazer a parte de secretaria da sala da física. Não que esse cara não tenha merecimento, tá? Mas esse cara não tem experiência para o que o mercado precisa hoje, que é o dosimetrista planejando. Ele não tem essa capacitação. E a gente precisa mostrar para o mercado que esse cara tem que se capacitar, tá? Então a gente espera sim que o mercado absorva o profissional capacitado para que ele toque rotina, tá? Porque às vezes é complicado, o serviço vai lá e contrata um dosimetrista, uma pessoa que teoricamente foi contratada já com dosimetrista anteriormente, mas ele não consegue entregar o serviço pro empregador. Mas não por culpa dele, mas porque ele não tem esse conhecimento, né? Então, acho que sim, acho que o mercado vai absorver legal. Lógico, a gente não espera que isso aconteça no primeiro ano, a gente não espera que isso aconteça nos primeiros anos. Isso são muitos passos que a gente tem que dar. Mas é uma forma da gente começar. É o primeiro passo. A gente tem uma associação de 2 anos, só que nem tem 2 anos, vai fazer 2 anos em fevereiro. Então é o primeiro passo de uma jornada de não sei quantos anos. É o início. Acabou de nascer, né? Exatamente, é um bebezinho. É um embrião, nasceu, virou um bebezinho, agora tem que deixar crescer. Agora tem que deixar acontecer. Thaís, faltam 6 minutinhos, então eu vou tentar ler perguntas, mas vamos tentar fazer rápido para a gente conseguir abrir as considerações.
Josilton botou aqui, o dosimetrista seria um especialista em radioterapia com conhecimento em dosimetria? Dosimetria clínica. Aí sim. Seria esse conhecimento de dosimetria clínica, né? Isso. Bom, Thaís, Dosimetria. bom, vou abrir para você fazer suas considerações finais, tentar passar para os profissionais o que vocês estão querendo desse profissional, né? O que o mercado está pedindo, porque acho que já deu para ver que tem mercado. Já deu para ver que tem mercado e que o mercado está em ascensão, está em ampliação. Então, para provocar isso, provocar nossos profissionais, aqueles que estão acomodados voltem para a sala de aula, aqueles que nunca se acomodaram permaneçam em sala de aula, né? Enfim, e busquem essa ascensão. Então, eu vou deixar a palavra com você para que você faça as considerações finais. São 5 minutos, então a gente tem tempo. Tá bem. Então, assim, em nome da associação, eu quero primeiro agradecer o convite do Cadu, né? Cadu, é muito importante a gente poder mostrar que a gente existe, que nem você disse, tem muita gente que nem sabe que a gente existe. Eu deixo o convite para acessarem o site da associação, lá tem diversas informações de quem a gente é, de quais são os nossos eventos, onde é que eles acontecem, tem material científico, tem o estatuto da associação aberto para qualquer um abrir e ler. Tem várias informações bem interessantes lá, tá? Então, todas as dúvidas que ficarem aqui, que vocês não conseguirem ou que vocês ainda quiserem falar com a gente, lá também tem todos os nossos contatos. Então, todos os nossos e-mails, por favor, escrevam pra gente. É prazeroso a gente conseguir sanar essa dúvida, porque é importante pra gente que o mercado esteja com profissionais cientes do que eles estão fazendo, tá? Com relação, assim, de mercado, sim, a gente precisa de dosimetrista bem informado. Isso não quer dizer que esse dosimetrista, ele é tecnólogo, Isso é uma coisa que eu quero deixar aqui, já que a gente está numa live do Conselho de Radiologia. A gente sabe que tem biomédicos atuando. Isso a gente não é contra nesse momento e acredito que a gente não vai ser. A nossa ideia com a prova de titulação justamente é mostrar isso, é que para você ser dosimetrista, não importa o que você é, mas você precisa ter capacitação para isso. Tá? Lógico, é uma função, uma atribuição do tecnólogo, mas você precisa ter capacitação para isso. Esse é o primeiro ponto. Então, corram atrás dentro dos seus departamentos, quem já trabalha em radioterapia, tenta se mostrar disponível. Isso é uma palavra que vem muito quando a gente fala de dosimetrista. Então, a sua disponibilidade para com a equipe, a disponibilidade para aprender com essa equipe. Tenta entender o que você está fazendo com o teu paciente, não simplesmente tratar. Tenta mostrar essa vontade que possivelmente a porta se abra para você também. Não foi fácil para ninguém. A gente está aí, eu trabalho agora vou fazer 10 anos na área, enfim. Mas não é fácil para ninguém, todo mundo teve que galgar essa situação também. Então, assim, mostra a disponibilidade, o dosimetrista ele tem que saber conversar com todo mundo, ele tem que ser um membro da equipe ativa, ele tem que ser maleável, os protocolos mudam sempre, um paciente é diferente do outro, então estava tudo pronto para você planejar um paciente na melhor posição possível, o cara não conseguiu ficar. E aí, o que você vai fazer? Tá? Então tem que ser maleável, tem que saber conversar com todo mundo, tem que entender o que o médico tá te dizendo, por isso você precisa estudar. Tem que saber conversar com o físico e dizer que talvez o planejamento você não vai conseguir fazer como você deveria fazer e pedir ajuda, pedir que ele te ajude, que ele te ensine. Então, tá disponível para aprender, é muito importante. Isso não é antes, isso é durante, a gente faz isso todos os dias. Essa interação da equipe da radioterapia é muito importante, ninguém trabalha sozinho, tá? Então, a radioterapia é uma grande máquina, é um grande trem que depende de todo mundo. E o dosimetrista tem um papel muito importante. E a gente precisa de profissionais bem informados. Acho que essa é a mensagem. Legal, legal. Agradeço você, Thaís, por ter aceito o convite para participar aqui da live. Agradeço também, eu estou vendo que tem vários dosimetristas aqui, vários falando, Thaís, representou bem a ABD, né? Então, Obrigada! Então, obrigado a todos que também estão aqui nessa live, que já trabalham como dosimetristas e já são até associados da Associação Brasileira Exatamente, de Dosimetristas. obrigada. Os associados, eu digo para eles, eles são responsáveis pela associação. A gente só existe por causa deles. São os verdadeiros donos, vamos botar assim. Obrigado a todo mundo que participou, que nos assistiu. Muita gente já falando que precisa de outras lives, porque tem muita coisa para poder saber. Então, já fique sabendo que provavelmente, mais para frente, pode vir mais live por aí. Vamos marcar. Para que a gente possa conversar mais e tirar mais dúvidas do pessoal, tá? Obrigado a você, obrigado a todos que estiveram aqui. Obrigada, Cadu. Um minutinho para poder acabar. Eu
vou encerrar, tá? E espero encontrar logo, em breve, de repente, ano que vem, tô no encontro de vocês lá Tamo em junto. Vamos fevereiro. lá, espero vocês. Tá bom? Tá bem, obrigada. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau, tchau para todo mundo. Boa noite. Mais uma live do CRTR se encerrando, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.